seguinte, a formação intelectual dos economistas no Brasil, elas não são uniformes, né? Sim. Dependendo de onde você estuda, você tem uma bagagem completamente diferente que outra escola. Isso, de alguma forma, te influenciou na tua formação por conta da linha da universidade? Como é que isso funcionou contigo? Não, acho que totalmente. Tanto que, na época, eu fui aprovado na USP, na PUC e no Mackenzie. Eu fui aprovado nessas 3. E aí eu lembro que eu fiquei em dúvida sobre qual eu iria, né? E conversando com quem tinha feito a PUC São Paulo, eles me falaram, olha, na PUC você vai ter uma formação holística, você vai ver de tudo. Eu tive aula de teologia na PUC, Caramba. pra vocês terem uma ideia. Os porque primeiros é semestres, católica, porque ser católico, tinha aula de teologia, e as pessoas achavam que a gente ia rezar, né? Ia ficar... Sim, e não é. Na verdade, é como você cientificamente que faz questionamentos sobre a questão da religião, sobre as questões espirituais. Então eu tive aula de teologia, de antropologia econômica, de sociologia, e isso tudo eu acho que deu para mim uma visão diferenciada com relação ao que normalmente se espera de um economista, que é aquele cara cabeça de planilha, né? É alguém que vai lá, vai rodar um modelo econométrico, vai dizer as coisas duras que têm que ser ditas, que vai dizer, olha, não dá para ter tudo é uma questão de escolha, a escassez é a lei, e aí você vê assim, não é a lei. Lei é coisa do século XIX, né? Que a gente chama de lei da gravidade, né? E aí muitos economistas pegaram isso e começaram a aplicar para a economia, para um organismo social que é mutante, né? Ele vai se transformando, ele é evolucionário. Então eu acho que eu ter participado ali do ambiente cultural da PUC São Paulo, que é muito engajado politicamente, fui do centro acadêmico, né? Fui tesoureiro do centro acadêmico, fui vice-presidente do centro acadêmico, isso tudo me deu uma visão de economia que ia muito além da sala de aula e muito além do que eu fazia, por exemplo, na Bolsa de Valores. Eu trabalhava numa área que chamava Gerência Técnica de Mercado, que fazia os índices da Bolsa. Sim. E aí, de repente, eu estou no centro acadêmico. Só para entender, era digital ou ainda tinha o telefone? Não, lá em 2000, né? Não, na época, assim, já estava terminando o pregão, né? Eles já estavam indo para o digital, mas ainda tinha um resquício. Quando eu entrei na Bolsa, ainda tinha... Né, o pregão, mas já estava migrando. Na época ainda era gritaria para todo lado. Não, era Bovespa ainda. Bovespa, ainda era Bovespa, BMF, era tudo separado. Eu estava na Bolsa de Valores, porque eu atendia também ao público. Então o público tinha dúvidas sobre o mercado de ações, eu que respondia ao público. E eu estava lá quando os aviões se chocaram contra a torre, contra as torres gêmeas. Olha lá. Então eu estava lá, assim, na frente do terminal, no terminal Bloomberg, assim, só vendo, né, os índices de ações mergulhando conforme o primeiro avião chocou, assim, contra a torre. A assessora de imprensa começou a gritar, meu Deus, estão invadindo os Estados Unidos. Eu falei, não é possível, não vou avião ali, naquela área de Nova York. Aí, de repente, ela, o segundo avião! Aí você só viu o índice da bolsa, tipo, mergulhando. Aí mostra o Pentágono. Bateu 10%, parou o mercado, né? Porque tem o circuit breaker, né? E aí esperou mais um pouco, aí todo mundo correu para a sala de imprensa para assistir. Eu não esqueço, Ana Paula Padrão, na Rede Globo, ela tinha morado em Nova York, ela meio chorando, relatando aquilo, vendo, né? Porque era um espaço muito frequentado. Então, eu vivi esse ambiente ali da Bolsa de Valores. E ali eu via muita coisa que eu tinha aprendido na sala de aula, no ambiente da universidade, mas nada foi tão rico quanto, por exemplo, ter que usar a teoria da tributação para explicar por que a gente tinha que cobrar numa cervejada. Porque o pessoal chegava e falava assim, não, vamos fazer cervejada gratuita. Eu falei assim, tudo bem, mas quem que banca? Sim. E aí tinha discussão, mas quem contribui aqui vai ter direito a tudo e quem não contribui também... E ali tem o aspecto de tributação. Né? Como é que eu vou dar... organizando. Eu vou dar o acesso a tudo, mas quem que está pagando por isso pode ter o acesso e quem não está pagando pode ter o acesso. Então, de repente, você tinha esses elementos do ambiente, né, do centro acadêmico em que você aplicava vários conceitos ali que você aprendia que eu nunca imaginei que eu fosse usar. Porque às vezes você aprende ali, você acha que você não vai usar isso direto. De repente, eu estava usando conceitos de economia nas discussões do centro acadêmico. Então, acho que toda essa riqueza... Essa diversidade de experiências me levaram a ser esse economista, que é um economista que não dispensa questões corporativas, não dispensa a importância das finanças, mas também olha para o aspecto social da economia, para o aspecto inclusivo, inclusive as questões técnicas associadas a isso.
Porque muita gente acha que quando a gente fala de social, a gente está falando de caridade. E apesar de caridade ser muito importante, não ser um sentimento que a gente deva excluir da análise, a gente está falando que muitas vezes a inclusão social ela é tecnicamente necessária, porque ela gera efeitos sobre a atividade econômica do ponto de vista qualitativo e também quantitativo. Então essa visão, acho que mais ampla de desenvolvimento, ela vem dessa diversidade de experiências.